Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, né? Para ajudá-los, na verdade, a se prepararem melhor para a segunda avaliação, né? Tá fazendo uma breve exposição das unidades trabalhadas, né? Para a segunda prova, tudo bem? Então eu vou começar a partir da unidade 9, né? Considerando que vocês já estudaram até a unidade 8 para a primeira prova, ok? Bom, na unidade 9, o objetivo da unidade é entender um pouco sobre a parte de macroeconomia, a introdução à macroeconomia, né? Levando em consideração as metas que o governo tem, né, para atuar na economia, como, por exemplo, aumentar o nível de emprego, incentivar o crescimento da economia, né? E essas metas o governo ele consegue atingir por meio das políticas, que são as políticas macroeconômicas, né? Então, política monetária, que é basicamente o controle da quantidade da moeda que está circulando, a oferta de moeda na economia, né? O controle da taxa de juros, o controle da inflação. A política fiscal também, que é estudada, controla o que o governo está arrecadando e o que o governo está gastando, né? Os gastos do governo. A política comercial, que são os acordos entre os países, né? Os acordos comerciais entre os países. A política cambial, que trata da análise do controle da taxa de câmbio, né? Da oferta e da moeda estrangeira. E a política de rendas, né? Que são os programas que o governo pode criar para melhorar a desigualdade de renda na economia, ok? Então, essa é a unidade 9. Já a unidade 10, ela trata basicamente do crescimento e desenvolvimento da economia. Então, a economia, quando nós falamos de crescimento, nós estamos falando basicamente de uma análise quantitativa, né? Quantidade, considerando então, nesse caso, o PIB. Já o desenvolvimento econômico, nós pensamos na qualidade de vida da população. Então, pensamos na educação, na expectativa de vida, no PIB per capita, né? Então, esse indicador, ou melhor, né, o indicador que mede o desenvolvimento econômico é o IDH, tá? Então, na unidade 10, estudamos essa análise, né, do crescimento e desenvolvimento econômico, pensando novamente, né, o crescimento ocorre, é medido pelo PIB, o desenvolvimento econômico pelo IDH, tudo bem? Bom, já a unidade 11, nós trabalhamos a contabilidade social, né? Contabilidade social 1. Na verdade, essa unidade, esse estudo, consiste no registro de informações, né? Com relação à atividade produtiva do país em determinado período do tempo, né? E aí nós analisamos também a questão da renda, da despesa, do produto, né? Por meio da análise dos fluxos. Então, nós temos, por exemplo, o fluxo real, o fluxo monetário, que analisa justamente o que eu acabei de falar, né? O produto, a renda, a despesa, pensando no contexto, no período de tempo, tudo bem? Então, nada mais é do que esse controle do que está sendo produzido dentro do país. Já a unidade 12, nós trabalhamos a contabilidade social 2. Então, é um estudo que recai sobre um indicador econômico, um indicador macroeconômico, né, que é o PIB. Como nós vimos na unidade 10, o PIB mede o crescimento da economia. Então, o que é o PIB? O PIB nada mais é do que a soma de toda a produção feita no país, né? Por isso que o termo produto interno bruto. Pensando na renda total das pessoas, na economia, da despesa total com bens e serviços que são produzidos na economia, né? Então, o PIB mede tanto a renda nacional quanto a despesa nacional, tá? Então, a contabilidade social 2, que é a unidade 12, contempla uma análise do produto interno bruto. Já a unidade 13 é a teoria da determinação da renda e do produto nacional. Então, basicamente, essa unidade trata, né, de uma análise das flutuações econômicas, levando em consideração o modelo keynesiano, né, analisando as mudanças que ocorrem com a demanda agregada e com a oferta agregada, né, ou seja, a demanda agregada, a demanda considerando, né, o país, a demanda que ocorre por bens e serviços no país e a oferta agregada, a oferta de bens e serviços no país. É muito importante entender o funcionamento da oferta e da demanda, né, oferta agregada e demanda agregada, principalmente para entender como está, né, qual a relação, né, do funcionamento do mercado de trabalho atual. Tá? É possível fazer essa relação. Muito bem. Já passando para a unidade 14, a unidade 14 trata sobre, estuda, né, nós analisamos, na verdade, balanço de pagamentos. Então, o que é balanço de pagamentos? É um registro que o Banco Central responsável por fazer esse registro, faz das transações que o Brasil tem com o resto do mundo.
Então, neste contexto, nós analisamos a estrutura do balanço de pagamentos, né? Quais são as contas que compõem o balanço de pagamentos. Então, tem lá transações correntes, erros e omissões, né? Conta capital financeira, e tem os subgrupos dentro desses grupos maiores, né? Bom, o objetivo é justamente de informar, de ter condições, o Banco Central faz isso, de saber quais são as contas, né, relacionadas à movimentação que nós temos com o resto do mundo, ok? O que é importante entender? É importante entender que o balanço de pagamentos ele nos fornece um resultado, né? Um déficit ou um superávit. Bom, o que seria um déficit? Nós podemos dizer que nós tivemos, num determinado período, uma saída maior de moeda estrangeira, né, do que entrou. E o que seria o superávit? Ao contrário, uma entrada maior de moeda estrangeira no país do que saiu. Né? Então, o Banco Central faz esse registro e é possível fazer essa análise. Muito importante para o mercado interno, obviamente, e também para o mercado externo, para que os outros países saibam qual é a nossa relação com o resto do mundo. Tudo bem? Bom, a unidade 15 trata sobre a taxa de câmbio, né? Que já na unidade 14, falando de balanço de pagamento, cita algo, né, de taxa de câmbio. O que é taxa de câmbio? É o preço, né, o preço que a moeda estrangeira tem com relação à moeda nacional, né. E aí quando nós falamos de taxa de câmbio no Brasil, atualmente a nossa taxa de câmbio ela é flutuante. O que é flutuante? A cotação da taxa de câmbio, seja dólar, seja euro, né, qual for a moeda estrangeira, está relacionada com a movimentação da quantidade de moeda estrangeira que entra e sai no país em determinado dia. Esse flutuante, essa taxa de câmbio é determinada pelo mercado, tá? Então, nessa unidade, trata-se da taxa de câmbio basicamente. Tudo bem? Bom, depois a última unidade, a unidade 16, nós falamos sobre inflação. O que é inflação? Nós podemos dizer que inflação, né, considerar, né, o conceito de inflação como sendo um aumento no nível geral de preços, né? Pensando em que esse aumento no nível geral não necessariamente aumentou um produto, né, apenas na cesta de bens e serviços que o IBGE acompanha, né, que é feito o cálculo, por exemplo, do IPCA, né, o IPCA é o principal índice que mede a inflação na nossa economia. Então, nessa cesta de bens, né, aumentou o preço do arroz, por exemplo. Isso é inflação? Bom, se nós pensarmos que o conceito de inflação é aumento no nível geral de preço, eu não posso dizer que isso é inflação. É aumento de preço de um produto. Agora, quando o IBGE faz o cálculo do IPCA e identifica, né, que teve esse aumento geral, isso sim configura-se um processo inflacionário, né? E aí, nessa unidade, nós analisamos tanto o impacto, né, o impacto da inflação, do aumento dessa taxa de inflação nas empresas, com relação ao governo, no nosso consumo, né, e entender também a relação entre inflação e desemprego, pensando, né, no contexto de uma forma geral do impacto da inflação na economia. Tudo bem? Bom, era isso, né, meu recado. Falei, né, como eu disse inicialmente, seria uma breve exposição com relação aos assuntos analisados para essa segunda avaliação, né? Espero que esse pequeno vídeo simples, né, mas que possa ajudá-los de alguma forma nos estudos de vocês. Tudo bem? Então, muito obrigado, bons estudos e ótima prova para vocês. Até mais!